É interessante também falar, as pessoas elas embolam muito o estudo espiritual. E elas cobram muito da espiritualidade superior solução dos seus pequenos problemas do dia a dia. Coisa que compete a ela resolver, porque ela está encarnada para isso. O plano espiritual não pode remover os obstáculos do nosso dia a dia, que tanto ensinam a gente uma série de possibilidades. As provas que a gente passa, as dificuldades, fazem parte do aprendizado. E dentro da sala de aula, o professor não pode dar cola para o aluno, né, Ivana? A mesma coisa, o plano espiritual não pode responder para a pessoa a dúvida dos questionamentos mais básicos que ela tem aqui. Então, o que eu tenho observado? E que é uma coisa que deixa a pessoa com a energia baixa. Sim. Vou citar, por exemplo, rapidamente um caso que eu recentemente fiquei sabendo. Então, vamos imaginar um casal, eles criaram um empreendimento novo, sei lá, abriram um negócio e o negócio não deu certo, tá? Por circunstâncias variadas. Sim. Ambos espiritualistas, estudantes de algum tema espiritual. Vamos supor um casal, tá? Vamos pegar que a moça se revoltou com esse revés profissional e começou a renegar toda a parte espiritual por causa disso. Enquanto que o companheiro não, o companheiro seguiu fiel, entendeu que aquilo era uma prova circunstancial e que é na hora da prova que você prova que você tem um nível espiritual para poder suportar e transformar uma situação adversa, continuou firme na jornada e ela não. E ela começou a reclamar do céu, de Deus e de tudo, e renegou a própria espiritualidade. Como o companheiro seguiu a espiritualidade, ao ver o companheiro, ela também se revoltava com ele, porque ele continuava fiel aos valores espirituais, que é o que sustenta ele. Então ela foi renegando e se cobriu de trevas. Não pelo fato de escolher um outro caminho, mas pela revolta diante da parte espiritual, que não tem nada a ver com o fracasso profissional dela. Ela fez um mau negócio, deu errado. O plano espiritual não tinha que sustentar economicamente a ela. Claro. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Muitas pessoas, diante de um revés, seja profissional, afetivo, ou até mesmo de saúde, a primeira coisa que faz é xingar o Criador, ou renegar o mundo espiritual dentro da fé que ela tem, como se o mundo espiritual tivesse algo a ver com a prova que ela tem que passar cá embaixo. E, por experiência prática, o que eu posso dizer é que quanto pior tiver a situação em torno, o revés for mais profunda precisa ser a espiritualidade da pessoa para contrabalançar um problema muito difícil. Entendi. Incluindo a quebra econômica, que é terrível, a perda afetiva de alguém que foi embora, a perda pela morte de alguém que desencarnou. Tudo isso são provas que nós vamos passar, o telespectador vai, eu, você e todo mundo, faz parte do jogo aqui da Terra. O que a gente não pode perder é a luz de dentro do coração, é a consciência que a gente tem e a espiritualidade, porque é a única coisa que a gente tem para enfrentar a loucura Sim. e a coisa caótica que às vezes atropela o viver da gente. E se a pessoa perde isso, esse é o maior motivo para a energia dela cair, a aura dela ficar estranha. E, mesmo no meio de uma fase conturbada, se você mantiver sua fé ou sua consciência, se assim você quiser chamar, dentro da espiritualidade, dentro da linha espiritual que você escolheu e que o teu coração se sente melhor, se você mantém, eu garanto a você que mesmo em torno, com tudo pegando fogo, sua aura vai estar linda e limpa, porque você está conectado a um valor maior do que a sua vida, maior do que qualquer coisa, e isso talvez seja uma das grandes coisas que mantém a aura da gente, a conexão com um valor superior. Eu não estou falando de doutrina, estou falando de consciência. E nós encontramos pessoas com valores legais em diversos movimentos espiritualistas, seja o espírita, o ocultista, o teosofista, o umbandista, o yogi, não me importa. Importa é o valor que a pessoa segue, e o mais importante é a atitude. Também tem gente que eu conheço que não segue caminho espiritual nenhum e é uma pessoa excelente. E outros que às vezes seguem um caminho espiritual e que na hora H são os primeiros a renegar a parte espiritual. Então, o que mais deixa a aura da gente linda é uma conexão com um padrão maior, e para isso a gente tem a prece, tem a meditação, nos momentos que a gente pode ir para dentro da gente, conversar com o coração, com uma causa maior que a gente respeite, cada um dentro da sua, respeitando a dos demais, porque o mesmo todo está em tudo, não importa a linha ou o nome que a pessoa quiser chamá-lo, é o mesmo amor que está em todos, e a aura da gente, ela fica bem legal quando a gente é honesto, principalmente com aquilo que a gente acredita, Ivana. E isso dá uma força para a gente, e às vezes você pega, sei lá, o seu Joaquim ali, da Quitanda,
né, do bairro onde a gente mora. O seu Joaquim está ali na dele, já passou tanta coisa, perdeu a mulher dele pela morte, o filho dele mora nos Estados Unidos, nem liga para ele mais, ele tem sua quitanda, mora sozinho, tem um cachorrinho, tem um gatinho. Todo mundo gosta do seu Joaquim ali no bairro. Por quê? A esposa dele morreu, o filho não fala com ele, está morando em outro país e nem liga para o pai, mas você não vê aquele homem com mau humor em nenhum instante, nem se lamentando de nada. Você vê ele abraçando as crianças que vão na quitanda, conversando com as pessoas que têm problema. Conclusão, o seu Joaquim não segue caminho espiritual nenhum, e nem precisa, porque a atitude dele já é. Se você chega perto do seu Joaquim, a aura dele é linda. Ele não é iniciado em fraternidade secreta alguma, de lugar nenhum. Não mora no Himalaia, não usa turbante, não acendeu incenso, não usa nenhum cordão no peito, não chamou Saint Germain, nem Buda, nem Jesus, nem Krishna. Simplesmente ele fez o que esses mestres ensinaram, praticando amor, luz na própria atitude. Então, a aura da gente, mais do que o que a gente acredita, é o que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente sente, é a atitude. Agora, é muito importante que dentro da atitude da gente haja honestidade e coerência com o que a gente acredita e gosta. E que num momento difícil a gente possa provar esse valor lindo que a gente tem diante de uma experiência que foi difícil. E a coisa mais terrível que tem é pegar qualquer estudante espiritual, na hora da morte de um ente querido, você vê a pessoa desabar e chorar pior do que um materialista. E aí não dá para entender como é que ela fala de tantos valores legais e na hora que a coisa aperta, ela desaba facilmente. Entendi. Acontece, né, Ivana? A gente conhece vários casos, é óbvio, não estou julgando ninguém, mas se uma pessoa tem a bênção de ter uma abertura espiritual num planeta desse com quase 7 bilhões de seres humanos reencarnados, sim, ela teve uma brechinha espiritual dentro de um estudo, podendo clarear a consciência dela com um valor melhor, que muitos não puderam ter essa abertura, e na hora H ela falha, cai como se fosse um materialista sem abertura nenhuma. É complicado uma coisa dessa, a pessoa está desperdiçando o grande valor que ela tinha abraçado em função de um revés, e revés que acontece com ela num caminho espiritual ou não, porque o revés faz parte da vida, assim também como o sucesso. Então as coisas aqui na Terra, elas têm altos e baixos. Se cada vez que tem uma alta eu fico feliz, e cada vez que eu tenho uma baixa, um revés, eu fico infeliz, eu estou perdido, porque ao longo da vida nós temos altos e baixos. Então, o legal seria desenvolver um centro de consciência em nós mesmos que permitisse, na hora da baixa, a gente ter tal reserva de força para superar o problema. E na hora da alta, que a gente pudesse ter sabedoria para salvaguardar essa luz e guardá-la em nós, para que no momento ruim a gente tenha uma reserva para poder trabalhar com ela e superar o momento ruim. Mas nós não podemos depender de algo bom ou ruim vindo de fora. A reação da gente diante das coisas, sejam boas ou ruins, é nossa. E o poder de reação diante das coisas é o que traz essa luz que forma essa aura linda em volta da gente, Ivana. E como se posturam, acho que a maioria de vocês já ouviu falar de chakras, né? E como é que eles se colocam diante da aura? Digamos, eles são inseridos na aura? O que é chakra? Tá, a palavra chakra, ela vem do sânscrito, da antiga Índia. A tradução literal é roda de luz, um centro energético. Como a gente chama aqui no Ocidente, centro de força, centro energético. Mas no original, roda de luz. O primeiro povo a mapear, estudar um sistema de chakras, foi o povo hindu antigo. Assim, por exemplo, como o povo chinês foi o primeiro a mapear os pontos de acupuntura. Então, na Índia, os grandes mestres de outrora, através da clarividência profunda, perceberam que o campo energético tinha bilhões de pontos energéticos, Ivana, sim, por onde as energias entravam e saíam, numa verdadeira respiração energética ou psíquica. Ao observar, eles notaram que para cada um dos poros da nossa pele, havia na aura da gente uma contraparte energética, uma pequena abertura energética compatível com cada poro da nossa pele. Ora, nós temos bilhões de poros na pele, então nós temos bilhões de pontinhos brilhando na nossa aura em correlação. Esses pontinhos os hindus chamaram de chakras. Acontece que ao observar pela clarividência a aura inteira, os mestres da Índia notaram que haviam 7 centros energéticos maiores e mais coloridos do que todos os outros. Um no topo da cabeça, um na testa, garganta, peito, barriga, ventre e base da coluna. E eles ficaram intrigados. Por que esses 7 centros
brilham mais do que todos os outros. Quando eles aprofundaram pela clarividência, notaram que perto de um desses 7 centros, para cada um deles, havia uma glândula do sistema endócrino conectada. Então, como o sistema endócrino é composto de 7 glândulas, e eles passaram a considerar que chakra de primeiro nível, série A, chakra grande, só seria considerado de alto nível se tivesse conexão com uma das glândulas, então eles passaram a falar de 7 chakras, porque 7 é o número de glândulas endócrinas que nós temos no corpo. Glândula pineal na cabeça, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas, que é testículos do homem, ovários da mulher, e suprarrenais nas costas, em cima dos rins. Então, cada um dos chakras principais está ligado com uma dessas glândulas. Então, eles passaram a falar dos 7 grandes chakras, por esse motivo. Por exemplo, nós temos chakras nas palmas das mãos, não é? Excelentes para um reikiano, um curador prânico, um passista espírita que projeta luz pelas mãos. Pois bem, esses chakras das mãos não são um dos 7, porque não tem glândula com eles. Nós temos chakras nos pés, joelhos, baço, fígado, costas, e não são nenhum desses 7. São chakras secundários, série B. E chakras menores e menores, até um para cada poro, microchakras. Mas, tradicionalmente, quando se faz um estudo do chakra, se fala dos 7 principais chakras, que são esses que eu mencionei. O chakra coronário, coronário na cabeça, frontal na testa, laríngeo na garganta, cardíaco no peito, umbilical na barriga, sexual no baixo ventre e básico na base da coluna. Esses chakras, Ivana, originalmente, ganharam uma nomenclatura em sânscrito, na Índia antiga. O chakra do alto da cabeça, chamado aqui de coronário, ele é chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. O chakra frontal, Ajna, o centro de comando. O chakra da garganta, Vishuddha, o purificador. O chakra cardíaco, Anahata, o invicto, o inviolado, aonde mora o espírito. O chakra umbilical, Manipura, cidade das joias. O chakra sexual, Swadhisthana, morada do eu ou morada do sol. E o chakra da base da coluna, Muladhara, que é a base e fundamento do equilíbrio do corpo. Então, há milênios que os hindus estudam esses chakras, e obviamente que isso nunca foi estudo popular, era estudo dos praticantes de yoga de outrora e os estudantes espirituais diversos. Acontece que outras culturas também desenvolveram estudos sobre chakras, mas com outras nomenclaturas. Então, por exemplo, no Antigo Egito, os iniciados, os hermetistas clássicos, também trabalhavam esses centros energéticos dentro dos templos herméticos do Antigo Egito, mas a nomenclatura era outra. Nos templos herméticos da Antiga Grécia, nas iniciações também. Posteriormente, nós vamos achar estudos sobre chakras, mas sob o viés do taoísmo na China, mas com uma nomenclatura chinesa, que em nenhum instante usa a palavra chakra, porque lá eles têm a base da acupuntura, onde a abordagem é um pouco diferente. Nós temos estudos mais clássicos, do ocultismo clássico na Europa, por exemplo, e temos estudos mais modernos, que vêm do século XIX para cá, estudos da teosofia, da Sociedade Teosófica, com Annie Besant, Leadbeater, a Sociedade Teosófica fundada pela grande Madame Blavatsky, né, que eu sou fã dela. Temos também no século XIX o surgimento do Espiritismo com Allan Kardec, que trouxe uma contribuição maravilhosa no terreno psíquico e da mediunidade. Embora o Allan Kardec não falasse de chakras, porque era século XIX, acontece que no século XX, já nas obras do Espírito André Luiz, pela mediunidade do Chico Xavier, o Espírito André Luiz passou a falar de chakras, né? Coisa que o Kardec não pôde falar na época dele, mas já deixou ali o embrião já daquilo para ser desenvolvido posteriormente. Então, hoje, nós temos muitos estudos sobre